Prepare-se para uma jornada épica de traição, amor materno e destinos entrelaçados. No coração dessa história encontramos Isaac, o patriarca, abençoado por Iá. No entanto, nem mesmo ele está imune às provações que a vida lhe reserva. Esaú, o primogênito de Isaac, escolhe uma esposa cananeia. A perda da visão de Isaac tristemente torna-se um castigo por sua aceitação de suborno. Uma punição que o priva não apenas da visão física, mas também de sua clareza espiritual. Isaac, com seus olhos cegos, pede a Esaú que prepare uma refeição saborosa na esperança de abençoá-lo. Mas há forças obscuras em jogo. Yahweh envia Satanás para atrapalhar os planos de Esaú enquanto Jacó, o irmão astuto, executa um plano arquitetado por Rebeca. Rebeca, movida por um amor inabalável, arma esse plano não porque amava mais a Jacó do que Esaú, mas para proteger seu marido de cometer um erro de proporções catastróficas. Em um gesto impressionante de engenho, Rebeca rasga as peles de 2 cabritos em tiras e as costura meticulosamente, pois Jacó é um gigante tão alto que apenas essas peles poderiam cobrir suas mãos imensas. Se tu gostas do conteúdo que eu produzo, deixa seu gostei, o YouTube recomenda para mais pessoas, isso ajuda o canal a crescer muito. Se você é novo por aqui, já pode ir se inscrevendo que vai vir conteúdo toda semana. Acomodem-se e vamos para mais uma Lendas dos Judeus. Isaac abençoa Jacó. O casamento de Esaú com as filhas dos cananeus foi uma abominação não apenas aos olhos de sua mãe, mas também aos olhos de seu pai. Ele sofreu ainda mais do que Rebeca pelas práticas idólatras de suas noras. É da natureza do homem opor menos resistência do que a mulher a circunstâncias desagradáveis. Um osso não é danificado por uma colisão que despedaçaria um pote de barro. O homem que foi criado do pó da terra não tem a resistência da mulher formada de ossos. Isaac envelheceu prematuramente por causa da conduta de suas noras e perdeu a visão. Rebeca estava acostumada na casa de sua infância ao incenso queimado diante dos ídolos, e, portanto, podia suportá-lo sob seu próprio telhado. Ao contrário dela, Isaac nunca teve tal experiência enquanto morava com seus pais. E ele foi picado pela fumaça proveniente dos sacrifícios oferecidos a seus ídolos por suas noras em sua própria casa. Os olhos de Isaac também sofreram no início da vida. Quando ele jazia amarrado sobre o altar, prestes a ser sacrificado por seu pai, os anjos choraram e suas lágrimas caíram sobre seus olhos, e ali permaneceram e enfraqueceram sua visão. Ao mesmo tempo, ele trouxe o flagelo da cegueira sobre si mesmo por seu amor por Esaú. Ele justificou os ímpios com o suborno do amor filial de Esaú. E a perda da visão é o castigo que se segue à aceitação de subornos. Um presente cega os olhos dos sábios. No entanto, sua cegueira provou ser um benefício para Isaac e também para Jacó. Em consequência de suas doenças físicas, Isaac teve que ficar em casa. E assim foi poupado da dor de ser apontado pelo povo como pai do ímpio Esaú. E novamente, se seu poder de visão estivesse intacto, ele não teria abençoado Jacó. Assim, o Criador o tratou como um médico trata um doente que está proibido de beber vinho, pelo qual, porém, ele tem um forte desejo. Para acalmá-lo, o médico ordena que lhe dê água morna no escuro e lhe diga o que é vinho. Quando Isaac atingiu a idade de 123 anos, e assim se aproximando dos anos alcançados por sua mãe, ele começou a meditar sobre seu fim. É apropriado que um homem se prepare para a morte, quando se aproxima da idade em que um de seus pais faleceu. Isaac refletiu que não sabia se a idade atribuída a ele era de sua mãe ou de seu pai, e portanto resolveu conceder sua bênção a seu filho mais velho, Esaú, antes que a morte o alcançasse. Ele convocou Esaú e disse: "Meu filho." E Esaú respondeu: "Aqui estou." Mas o Espírito Santo se interpôs. Embora ele disfarce sua voz e a faça soar doce, não confie nele. Há 7 abominações em seu coração. Destruirá 7 lugares santos, o tabernáculo, os santuários de Gilgal, Siló, Nob. Gentilmente, embora Esaú continuasse a falar com seu pai, ele ainda desejava que seu fim chegasse. Mas Isaac foi acometido de cegueira espiritual e física. O Espírito Santo o abandonou e ele não pôde discernir a maldade de seu filho mais velho. Ele ordenou que ele afiasse suas facas de abate e tomasse cuidado para não trazer para ele a carne de um animal que tivesse morrido por si mesmo, ou tivesse sido dilacerado por uma fera. E ele também deveria evitar colocar um animal diante de Isaac, que havia sido roubado de seu legítimo proprietário. Então, continuou Isaac,
Abençoarei aquele que é digno de ser abençoado. Este encargo foi colocado sobre Esaú na véspera da Páscoa. E Isaque disse a ele: Esta noite o mundo inteiro cantará o Halel ao Criador. É a noite que os depósitos de orvalho são abertos. Portanto, prepare guloseimas para mim, para que minha alma te abençoe antes de morrer. Mas o Espírito Santo interpôs: Não como o pão daquele que tem mal olhado. O desejo de Isaque por petiscos era devido à sua cegueira. Como os cegos não podem contemplar a comida que comem, eles não apreciam com pleno prazer, e seu apetite deve ser tentado com pedaços particularmente saborosos. Esaú saiu para obter o que seu pai desejava, pouco importando de onde ou como, se por roubo ou furto. Para impedir a rápida execução da ordem de seu pai, o Criador enviou Satanás na perseguição com Esaú. Ele deveria atrasá-lo o máximo possível. Esaú pegava um veado e o deixava amarrado, enquanto perseguia outra caça. Imediatamente, Satanás viria e libertaria o cervo, e quando Esaú voltasse ao local, sua vítima não seria encontrada. Isso foi repetido várias vezes. Repetidas vezes, e a pedreira foi derrubada, amarrada e libertada, de modo que Jacó foi capaz de executar o plano de Rebeca, pelo qual ele seria abençoado no lugar de Esaú. Embora Rebeca não tivesse ouvido as palavras trocadas entre Isaque e Esaú, elas foram reveladas a ela por meio do Espírito Santo, e ela resolveu impedir que seu marido desse um passo em falso. Ela não foi motivada pelo amor a Jacó, mas pelo desejo de impedir que Isaque cometesse um ato detestável. Rebeca disse a Jacó: Esta noite os depósitos de orvalho são abertos. É a noite durante a qual os seres celestiais cantam louvor ao Criador. A noite separada para a libertação de teus filhos do Egito, na qual eles também cantam o louvor. Vá agora e prepare uma carne saborosa para seu pai, para que ele possa te abençoar antes de sua morte. Faça como eu te ordeno, obedeça-me como de costume, pois você é meu filho, cujos filhos todos serão bons e tementes ao Criador. Ninguém será sem graça. Apesar de seu grande respeito por sua mãe, Jacó recusou a princípio atender a sua ordem. Ele temia que pudesse cometer um pecado, especialmente porque assim poderia trazer a maldição de seu pai sobre ele. Mesmo assim, Isaque ainda poderia ter uma bênção para ele, depois de dar Esaú a dele. Mas Rebeca dissipou suas ansiedades com as palavras: Quando Adão foi amaldiçoado, a maldição caiu sobre sua mãe, a terra, e eu, tua mãe, suportarei a imprecação se teu pai te amaldiçoar. Além disso, se o pior acontecer, na pior das hipóteses, estou preparada para apresentar-me a teu pai e dizer-lhe: Esaú é um vilão e Jacó é um homem justo. Assim, constrangido por sua mãe, Jacó, em lágrimas e com o corpo curvado, saiu para executar o plano traçado por Rebeca. Como ele deveria fornecer uma refeição de Páscoa, ele pediu que ele arranjasse 2 filhos, um para o sacrifício da Páscoa e outro para o sacrifício do festival. Para acalmar a consciência de Jacó, ela acrescentou que seu contrato de casamento lhe dava direito a 2 filhos por dia. E, continuou ela, estes 2 cabritos trarão benefícios a ti, a bênção de teu pai, e trarão benefícios a teus filhos, pois 2 cabritos serão um sacrifício expiatório oferecido no dia da expiação. A hesitação de Jacó ainda não foi removida. Ele temia que seu pai o tocasse e se convencesse de que ele não era peludo e, portanto, não era seu filho Esaú. Assim Rebeca rasgou as peles dos 2 cabritos em tiras e as costurou, pois Jacó era um gigante tão alto que de outra forma não seriam suficientes para cobrir suas mãos. Para completar o disfarce de Jacó, Rebeca sentiu-se justificada em colocar nele as maravilhosas vestes de Esaú. Eram as vestes sacerdotais com as quais o Criador vestiu Adão, o primogênito do mundo, pois nos dias anteriores à construção do tabernáculo, todos os primogênitos do sexo masculino oficiavam como sacerdotes. De Adão, essas vestes desceram a Noé, que as transmitiu a Sem, e Sem as legou a Abraão, e Abraão a seu filho Isaque, de quem chegaram a Esaú como o mais velho de seus 2 filhos. Era a opinião de Rebeca que, como Jacó havia comprado a primogenitura de seu irmão, ele também havia adquirido as vestes. Não havia necessidade de ele ir buscá-los na casa de Esaú. Ele conhecia suas esposas muito bem para confiar um tesouro tão precioso a elas. Eles estavam sob a custódia de sua mãe. Além disso, ele os usava com mais frequência na casa de seus pais. Via de regra, ele não dava muita importância ao vestuário decente.
Ele estava disposto a aparecer na rua vestido em farrapos, mas considerava seu dever atender a seu pai vestido com suas melhores roupas. Meu pai, Esaú costumava dizer, é um rei aos meus olhos, e não seria bom para mim servir diante dele em qualquer coisa que não fosse o traje real. Ao grande respeito que ele manifestou pelo seu pai, os descendentes de Esaú devem toda a sua boa sorte na terra. Assim, o Criador recompensa uma boa ação. Rebeca conduziu Jacó equipado e vestido dessa maneira até a porta do quarto de Isaque. Lá ele se separou dele com as palavras: Doravante, como pode teu Criador te ajudar? Jacó entrou, dirigindo-se a Isaque, com Pai, e recebendo essa resposta: Aqui estou. Quem és tu, meu filho? Ele respondeu equivocadamente: Sou eu, teu filho primogênito, Esaú. Ele procurou evitar uma falsidade, e no entanto não revelar que era Jacó. Isaque então disse: Tu estás com muita pressa para garantir sua bênção. Teu pai Abraão tinha 75 anos quando foi abençoado, e tu tens apenas 73. Jacó respondeu desajeitadamente: Porque Yahweh, o teu Criador, me enviou em boa velocidade. Isaque concluiu imediatamente que este não era Esaú, pois ele não teria mencionado o nome de Yahweh, e ele decidiu sentir o filho diante dele e certificar-se de quem ele era. O terror se apoderou de Jacó com as palavras de Isaque: Aproxima-te, peço-te, para que eu te apalpe, meu filho. Um suor frio cobriu seu corpo e seu coração derreteu como cera. Então o Criador fez com que os arcanjos Miguel e Gabriel descessem. Um agarrou sua mão direita, o outro sua mão esquerda, enquanto o próprio Criador o apoiou, para que sua coragem não lhe faltasse. Isaque apalpou e, vendo suas mãos peludas, disse: A voz é a voz de Jacó, mas as mãos são as mãos de Esaú. Palavras nas quais transmitiu a profecia de que, enquanto a voz de Jacó fosse ouvida nas casas de oração e de arrependimento, as mãos de Esaú não poderão prevalecer contra ele. Sim, continuou ele, é a voz de Jacó. Os escrúpulos de Isaque em abençoar o filho antes dele ainda não foram removidos, pois com seu olhar profético ele previu que ele teria descendentes que aborreceriam o Criador. Ao mesmo tempo, foi revelado a ele que até mesmo os pecadores em Israel se tornariam penitentes, e então ele estava pronto para abençoar Jacó. Ele pediu que ele se aproximasse e o beijasse, para indicar que seria Jacó quem imprimiria o último beijo em Isaque antes de ser entregue à sepultura, ele e nenhum outro. Quando Jacó ficou perto dele, ele discerniu a fragrância do paraíso agarrando-se a ele, e exclamou: Veja, o cheiro de meu filho é como o cheiro do campo que o Criador abençoou. A fragrância que emanava de Jacó não era a única coisa sobre ele derivada do paraíso. O arcanjo Miguel trouxe dali o vinho que Jacó deu a seu pai para beber, para que o humor exaltado pudesse descer sobre ele. Pois somente quando o homem está alegremente excitado, o esplendor repousa sobre ele. O Espírito Santo encheu Isaque, e ele deu a Jacó sua bênção 10 vezes maior. O Criador te deu o orvalho do céu, o orvalho celestial, com o qual o Criador despertará os piedosos para uma nova vida nos dias vindouros, e da gordura da terra os bens deste mundo, em abundância de milho e vinho. Atorai os mandamentos que conferem ao homem a mesma alegria como colheitas abundantes. Os povos te servirão, os jafeteus e os camitas, nações se curvarão a ti, as nações shemitas. Para cada bênção invocada sobre Jacó por seu pai Isaque, uma bênção semelhante foi concedida a ele pelo próprio Criador nas mesmas palavras. Assim como Isaque o abençoou com orvalho, assim também o Criador. E o remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos como orvalho da parte de Á. Isaque o abençoou com a gordura da terra, assim também com o Criador. Ele dará a chuva da tua semente, para que semeis a terra e o pão do aumento da terra, e será gordo e farto. Isaque o abençoou com bastante milho e vinho, assim também o Criador. Vou enviar-lhe milho e vinho. Isaque disse: Os povos te servirão, assim também o Criador. Reis serão teus aios, e suas rainhas tuas amas. Eles se curvarão diante de ti com o rosto em terra e lamberão o pó de teus pés. Isaque disse: A esta dupla bênção, sua mãe Rebeca juntou-se a dela. Pois ele dará as ordens aos seus anjos a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Tu pisarás
aos pés o leão e a víscera. Pisarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porque me amou, eu o livrarei, poloei no alto, porque conhece o meu nome. O Espírito Santo acrescentou por sua vez: Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, eu o livrarei e o honrarei. Jacó deixou a presença de seu pai coroado como um noivo, adornado como a noiva e banhado no orvalho celestial, que encheu seus ossos de medula e o transformou em um herói e um gigante. De um milagre feito por ele naquele exato momento, o próprio Jacó não estava ciente. Se ele tivesse ficado com seu pai um instante a mais, Esaú o teria encontrado lá e certamente o teria matado. Aconteceu que exatamente quando Jacó estava para sair da tenda de seu pai, levando nas mãos os pratos com que Isaque havia comido, percebeu que Esaú se aproximava e se escondeu atrás da porta. Felizmente, era uma porta giratória, de modo que, embora pudesse ver Esaú, não podia ser visto por ele.